Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui dando continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, apresentando a vocês os tópicos gramaticais a partir dos programas das principais bancas de concurso do país. Vamos dar continuidade hoje à questão da significação de palavras. Eu trabalhei com vocês na última aula a questão dos homógrafos, aqueles que têm a mesma escrita, mas têm o que? A pronúncia fonética diferenciada. Extremamente importantes até em questões de acentuação gráfica, que já foi mostrado para vocês na resolução de questões. Vamos dar continuidade hoje à significação de palavras com a questão dos homófonos. Fone, som, mesmo som, mas a grafia é diferenciada. Então, vamos ver. Significação das palavras. Nós continuamos no tópico homônimos, que envolvem todos eles, e vamos agora ver os homófonos. São palavras iguais na pronúncia ou na fonética e diferentes na escrita e no significado. Lembrem-se, em todos os casos, em todas as divisões dos homônimos, nós temos diferença no significado. Então, vamos lá. Acender, acender. Gente, não existe diferença na pronúncia. Não adianta inventar a moda. Acender, acender. Eu vou puxar mais o S porque tem SC. Não. O som do SC, neste caso, é o mesmo som do C. Acender, acender. Não há diferenciação. Só que esta palavra, acender, atear fogo. Acender, subir, elevar-se. Bucho com X, bucho com CH. O bucho com X, estômago de animais. Também muito feito, alimento, né? O bucho, a buchada. O bucho com X, arbusto, tá? Caçar com cedilha e caçar com dois S's. Aqui vem de caça, perseguir animais. Caça, caçada. Caçar com dois S's é anular. No caso, o mandato do político foi cassado. É este caçar com dois S's. Muito cuidado, muito cobrado em provas de concurso. Temos cela com C e cela com S. O diâmetro da cela do preso não pode ser inferior a 6 metros quadrados. Então, essa cela é o compartimento. A cela com S é o arreio que é colocado no animal de montaria para que o cavaleiro se sinta mais seguro e confortável. Temos aqui censo com C e censo com S. O censo que é feito de porta em porta para ver quantas pessoas há na casa, casamentos, quantos partiram, migrações internas, a questão de ver a oscilação, a mobilidade social, é esse censo aqui com a letra C de recenseamento. O censo com S é o juízo. Ele tem bom senso, ele tem juízo. Cidra com C, cidra com S. A cidra com C é o fruto, certo? E a cidra com S é o vinho de maçã, aquele bem fraquinho, normalmente que a pessoa que não gosta muito de beber, uma concentração alcoólica mínima. Gente, preste atenção numa coisa, não dá para trabalhar com vocês todos os homófonos. Eu trouxe para vocês aqueles que mais aparecem em provas, mais aparecem em textos, certo? Vamos continuar aqui. Alguns homófonos ainda importantes para vocês é a questão do concertar com C e concertar com S. Concerto com C é o concerto musical, é harmonizar. No caso de concerto com C é o quê? Aquela sessão musical. O consertar com S é o reparar, é só lembrar do consertar sapato com S. É a reparação, conserto que é feito. Incipiente com S, incipiente com C, também é extremamente cobrado. Por quê? É uma palavra que nós não vemos muito no nosso dia a dia, nem em textos. Então, quando ela aparece, existe uma dúvida. O incipiente com S é a pessoa ignorante. O incipiente com C é o principiante, aquela pessoa que está iniciando algo. Laço com C cedilha e laço com dois S's. Esse é o nó, o laço que foi dado no sapato, e o laço com dois S's cansado ou frouxo, certo? Seção com dois S's, C e dois S's, S, dois S's.
e seção, no caso, com S cedilha, que também existe na grafia secção. Essa seção aqui é a parte, a divisão, certo? Você tem uma seção, no caso, uma divisão, um departamento disso. Quando você tem a seção com C e 2 S, você tem o ato de ceder, o ato de dar. E a sessão com S e 2 S é a reunião, é a sessão da tarde, a famosa sessão da tarde. Aqui, no caso, é a sessão das repartições. E aqui, no caso, é a sessão de quê? Ceder bens, ceder direitos, neste caso. E temos ainda taxa com CH e taxa com X. A taxa com CH é a taxa, aquele pregozinho pequeno que normalmente o menino adora colocar na escola para o outro sentar. E a taxa com X são os impostos que todos nós, bons cidadãos, cumpridores do seu dever, pagamos no nosso dia a dia, embutidos ou explicitamente, certo? Seguindo adiante. Homófonos e homógrafos. Só lembrando aqui, voltando rapidamente, que passou aqui na minha mente, a questão aqui da taxa do imposto. Quem aí cobra afiado no direito tributário sabe que existe uma diferença entre taxa e uma diferença em imposto. Não é na aula de língua portuguesa que nós vamos trabalhar isso. Mas só lembrando que dentro do direito tributário não é a mesma coisa, existe uma diferenciação, ok? E eles cobram isso em muita prova de concurso, principalmente em área de Polícia Federal, certo? Então, vamos lá para os homófonos e homógrafos. Mesmo som e mesma grafia, mas com significado diferente. Então, vamos lá. Simultaneamente, são palavras iguais na escrita e na pronúncia, e diferentes no significado. Caminho, caminho, igualzinho, tanto o caminho substantivo quanto o caminho verbo. O caminho para a fazenda estava muito enlameado. Eu caminho rapidamente para chegar no horário. Então, não há diferença nem na pronúncia, nem na escrita. Cedo, verbo, cedo, advérbio. Ele chegou cedo, dá uma circunstância de tempo. Aqui, ceder. Eu cedo os meus direitos para o meu irmão, por exemplo. Livre, adjetivo, e livre, verbo. Né? A liberdade. Fulano é livre para ir e vir no território nacional, não há restrição. E livre. Deus vos livre disso, certo? Então, nós temos mesmo som ou pronúncia e mesma escrita, porém, significados diferenciados. Vamos adiante. Paronímia ou parônimos. O que é que nós temos aqui na paronímia? Agora nós temos sons parecidos, grafias parecidas. Não é mais igual, parecidas. E, lógico, significados diferentes. É o campeão de cobrança nos concursos. E, às vezes, por uma falta de atenção, por uma falta de concentração, de observar os detalhes, o candidato erra esse tipo de questão. Então, vamos aos parônimos. O conceito são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com diferentes significados. Absolver, absorver. O absolver vem de absolvição. O réu foi absolvido por falta de provas, foi inocentado. Absorver, sorver, inalar também. Aprender, apreender. Se vocês observarem e pegarem aulas passadas para assistirem, vocês vão perceber que às vezes eu falo aprender e às vezes eu falo que eu espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Por quê? O aprender é simplesmente instruir. Se você recebeu uma informação e quando você apreende, você assimila, você retém aquilo.
Porque nossa memória de curto e longo prazo, elas têm processos diferentes. Quando você aprende, imediatamente aqui, você recebe um conhecimento novo. Para você fixá-lo, para ele ir para uma memória de longo prazo, você tem que fazer uma assimilação. Muitas pessoas fazem aqueles cursos de memorização e leitura rápida para o quê? Para lerem mais rápido e se lembrarem, ter uma quantidade de informação maior retida, mas através de métodos de assimilação, relação, frases. Se você não compreender aquilo que você recebeu de informação nova, ou se não é uma nova, mas mais detalhada, existe uma diferença entre o simples aprender e o aprender. O aprender ele é bem maior do que o simples aprender, a simples aprendizagem, certo? Cumprimento, olha, um com O, outro com U. O comprimento é extensão. O comprimento desta rua não é o desejável. E o cumprimento é a saudação dada. Meus cumprimentos por essa data. Minhas saudações, minhas felicitações, muito cuidado, porque a tendência da fala é que fale-se cumprimento para os dois. Só que um é o comprimento, o outro é o cumprimento, certo? Deferir e diferir. Olha bem, se o juiz deferiu a sua liminar, significa que ele concedeu a sua liminar. Se algo foi diferido, ele foi diferenciado, ele foi adiado. Lembre, diferir, diferenciar. Deferir, conceder. Dar um parecer favorável a você. Descrição e discrição. Discrição com I fica fácil de lembrar, porque vem de discreto. A descrição daquele homem em relação ao problema é louvável, ele foi discreto. Agora, descrição com E vem do ato de descrever. A descrição que a testemunha fez do réu é minuciosa. Então, é uma descrição de descrever, e aqui é o ato de ser discreto. Então, são parônimos extremamente cobrados, que têm uma frequência, uma ocorrência bastante grande dentro das provas de concurso de uma maneira geral. Vamos adiante? Ainda trabalhando com vocês a questão dos parônimos, alguns dos mais cobrados. O discriminar com E o discriminar com I. Muito cuidado aqui. Olhe bem, nós temos as discriminantes putativas no Código Penal. As discriminantes putativas são aquelas que inocentam a pessoa, mesmo no caso de ela ter praticado um ato que é considerado crime, legítima defesa, estado de necessidade, etc. Quando eu falo em discriminar com I, é o distinguir, é o diferenciar. Portanto, eu tenho discriminação racial com I. E quando eu inocento, eu discrimino. É como se você tirasse a ideia de crime, certo? Despensa e dispensa, um com E, outro com I. A despensa é o lugar onde nós guardamos os mantimentos. A dispensa vem do ato de dispensar, é a licença. O funcionário foi dispensado ontem. Temos ainda emergir com E, imergir com I. A ideia do E é a ideia de sair, vir à tona. E o I, imergir, é a ideia de entrar, mergulhar. Mesmo caso para o emigrante e imigrante. O emigrante sai, o imigrante entra, certo? Eminente e iminente. Aqui com E, aqui com I e I. Eminente ilustre. O eminente professor palestrante finalmente chegou para o seminário. E quando nós temos o I, lembra de perigo com I, prestes a acontecer. Perigo iminente. É um perigo que está inevitável, ele está próximo de acontecer. É algo que está muito próximo do momento. E a eminência é só lembrar de excelência. É alguém ilustre, alguém que se destaca. E aqui, flagrante e fragrante.
O perfume tem fragrância. Olha, fragrância é algo perfumado. Fragrante. E flagrante é o evidente. Ele foi preso em flagrante delito. Estava evidente, ele estava praticando aquilo. Então, aqui para vocês, os parônimos mais cobrados, mais usados, não é uma lista taxativa, é meramente exemplificativa. Certo? Espero ter ajudado vocês com a significação de palavras hoje. Na próxima aula, nós damos continuidade. Bons estudos e até lá.